Alô galera que gosta e que acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, em especial aos atleticanos. E hoje o Atlético estará em campo contra o São Paulo no Morumbi às 20 horas e 30 minutos pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time goiano, que está em 11º lugar, com 15 pontos conquistados. Do outro lado, o São Paulo. O São Paulo é o 7º colocado. O time tricolor tem 20 pontos até agora. Apesar do Atlético estar subindo na tabela, o Atlético já vem de 3 jogos sem vitória. Atlético Mineiro, Corinthians e Fortaleza. Então hoje o time do Wagner Mancini tenta reencontrar este caminho, né? Porque o Atlético precisa aproveitar melhor este momento de bom desempenho. Eu tenho citado isso. Se você não consegue pontuar muito quando tem bom desempenho, depois você acaba sofrendo demais quando o desempenho é ruim. Porque aí você perde, e aí como você não acumulou alguma gordura na fase boa, depois você pode sofrer no momento de instabilidade. E todas as equipes vão passar por esta instabilidade dentro do Campeonato Brasileiro. Eu vou trazer para vocês aqui o retrospecto lá do futebol de Goiás para São Paulo e Atlético, que é um confronto equilibrado. Eles já disputaram 11 partidas. Nestas 11 partidas foram 4 vitórias do São Paulo, 3 vitórias do Atlético e 4 empates. Os paulistas marcaram 15 gols, os goianos marcaram 14. Ou seja, o Atlético tem a oportunidade de hoje equilibrar os números, né, neste retrospecto contra a equipe do Morumbi. O técnico Wagner Mancini ele tem desfalques para este jogo. O goleiro Jean não pode jogar porque é jogador do São Paulo que está emprestado ao Atlético. Por conta daqueles acordos, né, de cavalheiros, ele não entrará em campo. O mesmo se aplica ao Everton Felipe, que não é titular. Outros 2 jogadores que estão fora do jogo, João Vitor, suspenso com 3º cartão amarelo, e o volante Edson, também pelo mesmo motivo. O treinador pode contar com o retorno do Gilvan. Vou colocar aqui para vocês o provável Atlético do Wagner Mancini para este jogo de hoje. Kozlinski, Dudu, Gilvan Oliveira. Se o Gilvan jogar na defesa, é provável que o Oliveira vá atuar no meio campo. Agora, se o Gilvan não jogar, aí a tendência é que o Oliveira forme a zaga junto com o Éder e o William Maranhão entre no meio campo. Então, Kozlinski, Dudu, Gilvan Oliveira, Éder e Nicolas. Marlon Freitas, Oliveira ou William Maranhão, Janderson, Chico e Ferrarez, lá na frente o Yuri. Este é o provável Atlético para enfrentar o São Paulo. E o São Paulo, que vive... O São Paulo não vive uma crise, né? O São Paulo é uma crise, deve ter uns 7 anos que a palavra que reina dentro do São Paulo é a crise, né? O time não consegue mais conquistar títulos nacionais e isso gera uma pressão maior a cada temporada. Fernando Diniz na corda bamba, né, treinador com mais de 1 ano aí de São Paulo, mas sempre muito criticado. Ele é um treinador de uma filosofia ofensiva, de um time que mantém a posse de bola o tempo inteiro, mas não funciona, né? Isso não funciona sempre. Então acaba gerando para ele muitas críticas, porque o time dele fica sendo aquele time bonito, de um jogo bonito, de um jogo plástico, mas que não entrega resultado. E se não entrega resultado, não há sistema que resista. Pode ser o sistema defensivo, pode ser o sistema ofensivo, pode ser o sistema showball, mas sem resultado não há sistema que resista. E quando você fala em resultado no São Paulo, você fala de títulos, de conquistas. Então o Fernando Diniz tem essa pressão muito grande sobre ele neste momento. O Fernando deve fazer 4 modificações no São Paulo para hoje. Ele não conta com o Luciano, que está suspenso. O Luciano até começou a sua carreira no Atlético Goianiense. E tem outras 3 mudanças por opção técnica. Saem da equipe o Léo, zagueiro, o Tietê, volante, e o atacante Pablo.
A tendência é que na zaga, no lugar do Léo, entre o Bruno Alves, o Luan entre no lugar do Tietê, o Vitor Bueno substitua o Pablo, ou o Luciano, né? E o Brenner substitua o Pablo. Vamos ver aqui o provável São Paulo para este confronto contra o Atlético. Thiago Volpe, Juan Fran, Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo. Luan e Gabriel Sara, Daniel Alves e Igor Gomes, Vitor Bueno e Brenner. Por nomes, a gente olha que não é um São Paulo que impressiona, né? Que coloca medo nos adversários. Gosto muito do Reinaldo, lateral esquerdo, jogador forte. O Atlético, que normalmente tem muitas dificuldades ali pela sua ala direita, precisa tomar cuidado com esse setor esquerdo do São Paulo, especialmente com as descidas do Reinaldo. Você tem o Daniel Alves, que tem um grande nome e alguns lampejos na equipe do São Paulo. Esse ataque jovem do São Paulo, de Vitor Bueno e Brenner, são jogadores daquela característica bem da juventude, né? Oscilam muito, fazem algumas partidas muito boas, em outras são muito apagados. Então esse time do São Paulo é um time que, mesmo com o Fernando Diniz lá há um ano, você não vê um time com uma identidade forte, com um sistema de jogo, um padrão de jogo que se impõe perante os adversários. O São Paulo às vezes faz partidas muito boas, ou trechos de partidas muito boas. Por exemplo, eu assisti São Paulo e Atlético Mineiro, foi um jogo que eu acompanhei. O São Paulo faz 20 minutos impressionantes de qualidade, mas não criou resultado. Depois o Atlético Mineiro foi para cima do São Paulo e destruiu o São Paulo. O São Paulo fez um jogo muito bom contra o Internacional, lá no Beira-Rio, também acompanhei esse jogo, mas não conseguiu transformar aquilo em resultado. Já tem outros jogos muito fracos. Assisti ao último jogo do São Paulo contra o Coritiba, um jogo de um desempenho bem fraco do time paulista. O Coritiba também é um time muito sem opção, com pouquíssima força ofensiva, e o São Paulo não conseguia verdadeiramente agredir. Então o São Paulo é sempre uma incógnita, mas eu vejo este como um jogo muito interessante para o Atlético. O Atlético precisa conseguir retomar aquele bom futebol do jogo contra o Corinthians, por exemplo, mas da eficiência. Está faltando eficiência ao ataque do Atlético. O Atlético tem conseguido criar, o Atlético tem conseguido em vários momentos ser superior ao seu adversário, mas não tem transformado isso em vitórias. Então, se você não transforma em vitórias, fica sendo apenas um jogo bonito. Aí vai cair naquela mesma coisa do Fernando Diniz. Você apresenta um bom jogo, bonito, plasticamente interessante, mas que não gera resultado. E o Atlético precisa muito de resultado para se afastar cada vez mais ali daquela zona do rebaixamento e fazer um campeonato tranquilo, que é tudo que o torcedor, que a diretoria campineira quer. Eu acho que esse jogo é um jogo equilibrado. Não coloco favoritismo para o São Paulo, mesmo o time paulista tendo uma melhor campanha e jogando em casa. Eu acho que o Atlético tem totais condições de fazer um jogo de igual para igual com o Tricolor no Morumbi. E você, que espera deste jogo, gosta dessa formatação do Wagner Mancini para este confronto, escolheria outras opções? Deixa aí o seu palpite para São Paulo e Atlético por essa 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu vou comentar este jogo pela Rádio Bandeirantes e depois da partida eu farei um vídeo com as minhas impressões do que foi este duelo entre São Paulo e Atlético Goianiense. Um abraço a todos vocês e até a próxima.